sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais um exercício de cálculo que diz o seguinte: encontre a derivada direcional da função z igual a f de xy, que é igual a 3x² vezes y menos 5xy ao cubo, na direção e sentido do vetor v, que é igual ao vetor 2, 1. Bem, nós vamos calcular aí uma derivada que é chamada derivada direcional, que é uma derivada na direção de um vetor u. Mas para isso vamos entender antes o que seriam as derivadas parciais e a diferença entre derivadas parciais e derivadas direcionais. Lembra, uma derivada parcial, se eu tenho uma função f de xy, uma derivada, uma função de duas variáveis, um z igual a f de xy, que é o que eu tenho aqui, eu posso tirar dessa expressão uma derivada parcial, que é a derivada parcial de z ou de f de xy na direção e sentido do eixo x, e uma outra derivada parcial, que é a derivada parcial de z na direção e sentido do eixo y. Essas derivadas parciais não deixam de ser derivadas direcionais, que o eixo x é formado pelo vetor i. Então, quando você calcula a derivada de z em relação a x, lembra que toda derivada é a taxa de variação de uma função, você está calculando a taxa de variação de z. Em relação à variável x, ou seja, quando x varia, então quando x aumenta uma unidade ou diminui uma unidade a partir daquele ponto, com que velocidade o z, que é o valor da função, o valor funcional, está aumentando, diminuindo, ou no caso, se mantendo constante. No caso dessa primeira derivada, é a derivada na direção e sentido do eixo x. Então você tem aqui, olha, o eixo x. E nessa direção, nesse sentido, você vai ter a derivada de z em relação a x. Ou seja, está calculando para cada unidade de variação. Lembra que são unidades de variação, né? Para cada unidade de variação de x neste sentido, se o x aumenta, o que acontece, o que está acontecendo com o valor de z naquele momento, se o z está aumentando ou diminuindo. A mesma coisa vale para a derivada de z em relação a y. Então, no sentido do eixo y, desse sentido, para cada unidade de variação, qual é a taxa de variação de z em relação a y neste ponto. Não dado um ponto qualquer, se o y aumenta a unidade, o que acontece com o valor de z? Bem, a partir daí nós vamos definir agora o que seria uma derivada direcional. Uma derivada direcional não é nem na direção do eixo x, nem na direção do eixo y. É numa outra direção qualquer, definida por um vetor. Ou seja, vamos representar ali uma direção. Perceba que nós temos ali uma direção definida por um ângulo θ ali em relação ao eixo x, ou seja, nós temos uma direção. E essa direção geralmente é dada por um vetor centrado na origem. Então você vai ter aqui um vetor, né? Um vetor v, que define a direção e o sentido qual você quer calcular a sua derivada direcional. Então aquele vetor v define ali, formando um ângulo θ, né? Define uma direção e um sentido para a sua derivada. Então eu quero saber agora na direção e sentido daquele vetor, qual é a taxa de variação da minha variável z. Porém, lembra que a taxa é sempre por unidade, né? Então nós vamos ter que calcular isso através de um vetor unitário. Então, chamado versor do vetor v. Então vai ter um vetor aqui, ó, um vetor unitário u, que é o versor do vetor v, que faz o papel dos vetores i e j dos eixos x e y. Ele mede uma unidade e vai medir a taxa de variação dessa função z igual a fxy na direção e sentido do vetor v por unidade de deslocamento naquela direção e naquele sentido. Lembra que o versor u, esse versor u, ele nada mais é do que o vetor v dividido pelo seu módulo, né, pelo módulo de v. Então, isso aí seria a primeira formulazinha que nós vamos usar.
Lembra que esse vetor v que foi dado de exercício, o módulo dele é 2 ao quadrado 4 mais 1 ao quadrado 5, é a raiz de 5, não é unitário. Então vamos transformar ele num vetor unitário. E vamos usar também a formulazinha, né? Uma formulazinha que nos dá a derivada, né? A derivada direcional, ou seja, a derivada no sentido desse vetor u desta função f, que é a função f de xy, que é o z. Isso aqui vai ser o produto do vetor u vezes o que nós chamamos de gradiente da função f. O gradiente da função f é um outro vetor, chamado vetor gradiente, que é dado da seguinte forma. O gradiente de f, no caso, gradiente de f, ele é a derivada parcial de f em relação a x i mais a derivada parcial de f em relação a y j. Então você tem um vetor, né? Um vetor que é chamado vetor gradiente da função. Então nós temos aqui as formulazinhas que nós vamos precisar, né? Eu preciso, dado o vetor v, achar o seu versor, né? O versor, que é o vetor u, que é o vetor, é um múltiplo de v, ele tem a mesma direção, o mesmo sentido de v, porém o tamanho dele é uma unidade, é um vetor unitário. Depois calcular o gradiente da função, multiplicar o vetor u pelo vetor gradiente. Aí eu tenho a função derivada. Lembra que o produto é um produto escalar, né? Primeira componente desse com primeira desse, mais segunda componente com segunda componente. Isso para uma função de duas variáveis x, y. Se for de três variáveis, né, nós temos três componentes e assim por diante. Começando a resolução, a primeira coisa que vamos calcular é o módulo de v, né? Uma série de continhas aí para fazer, e a primeira delas é o módulo de v, que vai ser a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, 1 ao quadrado é 1, 4 mais 1, 5, então o módulo de v é raiz de 5. Então a primeira continha é calcular o módulo de v, que assim eu vejo se o vetor também não é um vetor unitário. Esse vetor não é unitário, vou calcular o seu versor, né? Então vou calcular o u. Então quem que é o nosso vetor u, que vai ser usado na fórmula, né? Que é o vetor v, que é o vetor 2, 1, dividido pelo seu módulo, dividido pela raiz de 5. Vou fazer essa divisão multiplicando por 1 sobre raiz de 5. Então, fazendo a divisão, né? Dividir e multiplicar pelo inverso. Então, nós temos aí que o nosso vetor u, ele vai ser igual a 2 dividido pela raiz de 5, 1 dividido pela raiz de 5. Então nós temos aí primeiro elemento necessário para calcular a nossa derivada direcional, que é o vetor u. Então nós temos aí o vetor u. Eu preciso do gradiente também, então calcular o gradiente. Quem vai ser o gradiente? Né? Quem vai ser o gradiente da minha função f? O gradiente da função f vai ser a derivada de f em relação a x vezes i. Lembra que f é a nossa função 3x² y menos 5xy ao cubo. E derivar em relação a x é derivar o x considerando o resto constante. Lembra que a derivada de x² é 2x, então 3 vezes 2x vezes y, então 2 vezes 3, 6. 6xy, então a derivada aqui da nossa primeira parcela, menos, né? A derivada de x é 1, 1 vezes 5y ao cubo, menos 5y ao cubo, tudo isso vezes i. Então nós temos aí a primeira componente do nosso vetor gradiente, derivada de f em relação a xi, mais derivada de f em relação a y. Lembra que a derivada de y é 1, então 3x²,
3x² menos, né, menos, derivando em relação a y agora, né, derivada de f em relação a y, derivada de y ao cubo. Então 3 vezes 5, 15, xy². Então menos 15 xy² j. Então nós temos o nosso vetor u e o nosso vetor gradiente de f. A derivada direcional é o produto desses vetores. Então a derivada na direção do vetor u desta função f vai ser igual a este vetor, né, que é o vetor 2 dividido pela raiz de 5, 1 dividido pela raiz de 5, vezes o vetor, né, 6xy menos 5y à terceira, 3x² menos 15xy². Então nós temos aí as duas formas, né? A forma aqui em forma de coordenadas das componentes x, y do vetor, e aqui a forma de combinação linear, né? I, j. No caso aqui, fazer o produto. Esse produto ele vai ser igual a esse vezes esse. Então nós vamos ter numerador, né, 2 vezes isso. Então 2 vezes, né, lembra que a primeira componente com a primeira componente, 2 vezes 6, 12xy, 2 vezes 5, 10, menos 10 y à terceira, tudo isso dividido pela raiz de 5. Esse vezes esse, então mais, né? Mais, próxima parcela. Uma vez, né? Então 3x². Uma vez 3x², menos, né? Menos. Uma vez menos 15, menos 15 xy². Tudo isso dividido pela raiz de 5. Então nós podemos aí verificar se dá para juntar alguma coisa. Não dá para juntar nada, pode deixar a resposta assim. Ou se quiser colocar tudo em uma fração só, né, um traço só de fração, denominador é o mesmo, raiz de 5. E nós temos aqui a derivada direcional, né, a função derivada direcional desta função 3x² y menos 5xy², na direção do vetor v2, cujo versor, né, que a gente vai usar o versor e não o vetor, é o vetor 2 sobre raiz de 5, 1 sobre raiz de 5. Então essa aqui seria a expressão da derivada da função f na direção e sentido do vetor v, dada pelo seu versor u. Espero que tenha entendido a resolução, tenha gostado. Se gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer.